Então, vamos lá, a gente vai falar de métodos, certo? Os métodos são as ações, são as funções da minha classe, tá? Então, a gente vai fazer a definição de método, que é essa, né? A gente vai, são ações, são funções de classe, tá? E a gente vai atribuir ações para ela agora, a gente vai implementar algumas ações que a gente acha necessário, e por final a gente vai ver o conceito do método construtor, que ele é um método, uma função de classe, mas ele tem uma funcionalidade bem particular, tá? Então, voltando ao editor, a gente vai fazer a implementação, então, de métodos. Bom, o primeiro método que eu acho bacana a gente escrever é o método de obter o saldo da conta. Então, eu vou escrever, eu vou deixar tudo em português, tá? Como eu já estou fazendo, até mesmo para facilitar o entendimento do código, né? Então, a gente vai criar uma função chamada obter saldo. Então, como eu disse, todos os elementos de classe, a gente precisa ter o modificador de acesso, né, a visibilidade declarada. Sejam eles atributos, propriedades, né, sejam eles métodos. Então, aqui no método, a gente também precisa ter um modificador de visibilidade. Nesse caso, eu vou deixar público, porque eu quero ele acessar ele de qualquer lugar, publicamente, né? Então, a gente vai ter lá o método public, obter saldo. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Lembrando que aqui é importante a palavrinha reservada na linguagem function, né? É como se fosse uma função nativa do PHP, uma função obter saldo. A diferença aqui é que ela tem um modificador de visibilidade, tá? Então aqui a gente tem um método da classe conta bancária chamado obter saldo. Bom, para a gente fazer um teste, eu vou colocar aqui um retorno para esse método, tá? Então, um return, vou colocar uma mensagem aqui. Olá, eu sou o método obter saldo. Pronto. Um método, né, uma função, tem um retorno, que é uma string chamada aqui, então, com conteúdo, olá, eu sou o método obter saldo. É importante a gente também observar o padrão de nomenclatura dos métodos e de variáveis, tá? Com a primeira letra da primeira palavra em minúsculo e a primeira letra das palavras da sequência, né? Das palavras que compõem o nome do atributo aqui da variável ou do nome do método em maiúsculo. Então, obter saldo. Se fosse obter saldo atual, seria obter saldo atual, sempre seguindo esse padrão da primeira letra da próxima palavra, sempre em maiúsculo, né? Com exceção da primeira, que é minúsculo. Então, obter saldo é o nome do nosso método, está seguindo o padrão legal. Ok, como é que eu faço para invocar, para chamar, executar esse método na minha classe conta bancária? Bom, deixa eu só apagar esse aqui, a gente não está usando agora. Lembra quando a gente precisou acessar o saldo, a gente usou essa setinha, né, que na verdade é um hífen e sinal de maior que, tá? Então, conta, setinha, eu vou chamar de seta, tá? Então, conta, seta, saldo. Dessa forma aqui, a gente tem a impressão do saldo, tá? Mas como eu faço para ao invés de acessar um atributo, invocar um método? Tá? Bom, da mesma forma, seta, o nome do método, obter saldo. Como é um método, uma função, a gente vai chamar ele utilizando abre e fecha parênteses no final, tá? Abre e fecha parênteses no final. Aqui é como se fosse uma função do PHP. Se eu quiser, é uma função do PHP, na verdade. Então, se eu quiser passar algum atributo, aqui, atributo, qualquer atributo, eu vou receber ele aqui como atributo, da mesma forma. Então, aqui continua a mesma coisa. Então, aqui eu consigo acessar o método obter saldo. O método obter saldo vai me retornar essa frase aqui. Então, a gente vai dar um eco aqui fora, eco conta obter saldo. Se a gente executar isso aqui só limpar aqui no terminal. Olá, eu sou o método obter saldo. Perfeito, funcionou exatamente como a gente implementou. Então, aqui a gente já tem a definição de método. Legal? Depois a gente vai implementar alguns métodos importantes para essa classe de conta bancária, mas antes eu quero falar sobre o método construtor.
Bom, o método construtor, ele é um método assim como o obter saldo, vai ser uma função, mas ela tem uma particularidade. A particularidade dela é que ela sempre é executada quando a gente quando a gente cria uma instância da classe. Então, quando a gente declara new conta bancária, esse método construtor ele é automaticamente executado, certo? Então, como é que a gente escreve um método construtor? Como é que a gente define, qual é a diferença, né? Como a gente consegue definir o construtor dos outros, diferenciar o construtor dos demais métodos? Bom, ele é public function também, mas ele sempre se chama underline, underline, construtor. Construct, né? Bom, aqui a gente tem a declaração do método construtor da classe conta bancária, certo? Bom, vamos ver se realmente ele é executado quando eu crio o new conta bancária. Sim, a gente vai ver isso. Eu vou dar um exit aqui, eu vou sair, tá? Com esse exit aqui a gente consegue quebrar o código, quebrar a execução, tá? Então quer dizer que a gente só vai executar o new conta bancária, nada além disso. E aqui eu vou dar um eco mesmo, tá? Olá, eu sou o construtor. Então, percebam que a gente tem um exit aqui, não vai executar nada abaixo disso, somente o new conta bancária, e ele vai executar o método construtor. A gente vai até o terminal. Olá, eu sou o construtor. Então, sempre que a gente cria uma instância da classe, ele vai executar o método construtor, certo? Então, a gente conseguiu aqui cobrir a definição de método construtor. Bom, para que serve o método construtor? Bom, aqui a gente já consegue ter uma ideia bacana de uma grande vantagem de utilizar a orientação a objetos e criar objetos para fazer interação no nosso projeto, na nossa aplicação. Tá? No momento que eu quero criar uma conta bancária, eu posso já passar o banco, o nome de titular, o número da agência, o número da conta, quando eu crio essa conta bancária. Eu não preciso, na verdade, não é ideal que a gente faça isso aqui, atribuir diretamente, né? A gente só faz isso quando atribuir o valor das propriedades diretamente, tá? A gente faz isso quando são constantes de classe, como se fosse uma constante, uma variável constante, ela não muda, a gente define diretamente aqui, ok. Mas para isso a gente usa ali a palavrinha de constante, né? Para declarar que ela é uma constante, não é simplesmente isso. Aqui é uma propriedade de classe e ela não deve ser definida dessa forma, porque senão fica engessado. A gente quer criar contas bancárias dinamicamente, com conteúdo dinâmico, né? A gente vai criar 50, 100, 1000 contas bancárias diferentes, cada uma com seus atributos, seus valores de atributo. Então a gente não vai passar isso diretamente aqui. A gente vai passar isso quando a gente constrói a instância, quando a gente constrói o objeto da classe tipo conta bancária. Ou seja, quando eu criar uma conta bancária, eu vou passar aqui dentro, tá? Como se fosse dentro de uma função mesmo, eu vou passar todos os atributos. Eu vou passar o banco, o nome do titular, o número da agência, o número da conta e o saldo atual dessa conta também eu já posso passar aqui. E daí eu vou passar aqui e vou atribuir as propriedades da classe. Bom, como a gente faz isso? Inicialmente, a gente precisa passar, né, esses atributos aqui na construção da classe conta bancária. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai passar o saldo, a gente vai passar o banco, depois a gente vai passar o nome titular, na sequência a gente vai passar número agência, número conta e aí sim o saldo. Então a gente vai passar esses atributos aqui, a gente vai defini-los na criação do objeto conta bancária. Então a gente vai escrever agora. A gente vai passar então o banco. Eu vou passar diretamente aqui, tá? Vou chamar de Banco do Brasil. A gente vai passar o nome do titular, pode ser o meu nome, Gustavo Fraga. A gente vai passar também o número da agência, a gente vai inventar aqui um número. Aqui. A gente vai passar também o número da conta, vou inventar um número. Vamos deixar o número da conta maior que o da agência. Pronto. Vamos tirar o dígito aqui. Perfeito.
e a gente vai passar um saldo. Eu quero passar um saldo de R$300 para minha conta. Perfeito. Só faltou a vírgula aqui. Eu só coloquei linha a linha, porque eu queria comentar, né, o que é cada atributo, e também para a gente ter ficar mais fácil de ler, né? Então aqui a gente está passando, na verdade, 4 strings e um float. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre tipos. Inicialmente a gente não está fazendo um tratamento de tipos aqui, a gente está passando de forma livre, né? Então a gente está passando aqui 4 strings e um valor float, né? Um valor decimal aqui. Então, aonde que eu recebo esses atributos quando eu crio a conta bancária? Lembrem que o método construtor é quem é executado no momento que a gente instancia uma classe. Então é ele que recebe esses atributos aqui. Então a gente vai receber o banco, a gente vai receber o nome do titular, a gente vai receber o número da agência, a gente vai receber o número da conta e por final a gente vai receber o saldo. Certo? Então, banco, nome do titular, número de agência, número de conta e saldo. Banco, nome do titular, número de agência, número de conta e saldo. Certo? Perfeito. Se a gente der um eco aqui, por exemplo, em nome do titular, nome titular. Ok. Quando eu criar essa minha conta bancária, deixa eu só limpar aqui o terminal. Quando eu criar essa conta bancária, a gente vai ter ali Gustavo Fraga. Claro, aqui como eu tirei o exit, ele executou o código. Se a gente executar aqui, Gustavo Fraga, né? Então, é esse parâmetro aqui que eu estou passando, nome titular, nome titular. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa atribuir estes parâmetros aqui, né, às propriedades de classe. Bom, como é que a gente faz para acessar uma propriedade de classe, ou um método, ou qualquer elemento de classe, de dentro dela mesmo? A gente usa a palavrinha this. Tá? A gente usa a palavrinha this para acessar um atributo, um método de dentro da própria classe. Então quer dizer que this representa a própria classe. Então a gente acessa com o this, hífen maior que, e o nome do atributo, nesse caso aqui, né, da propriedade primeira, banco. Então quer dizer, this banco, ou seja, este banco é igual a este banco. Pronto. Dessa forma eu atribuo este banco a este aqui. Certo? Então, só para ficar bem claro, né, eu passo o valor na construção da classe, tá? Quando eu instancio a classe, quando eu crio um objeto dela, quem recebe é o método construtor, e através do método construtor eu já faço a atribuição desse valor para a propriedade da classe. Então, this banco, que é a propriedade da classe, é igual a esse banco que eu estou passando aqui. E dessa forma, eu consigo fazer o nome do titular, número da agência, número de conta e saldo, certo? Então, a gente vai editar aqui, para ficar rapidinho. Opa, banco, aqui, pronto, certo, prontinho. Dessa forma a gente tem a atribuição de todas as variáveis aqui, as propriedades da classe. Dessa forma, se a gente executar então, a gente vai apagar esse obter saldo, a gente vai escrever aqui um vardamp conta. Lembrem que antes a nossa conta era vazia, né? Ela não tinha nada. Agora ela está passando todos os atributos na sua construção. O método construtor está recebendo e está atribuindo as propriedades da classe. Então agora quando eu imprimir conta, é essa conta aqui, são esses atributos aqui. Certo? Então, a gente vai executar agora no terminal. Prontinho, um objeto conta bancária, o banco, o nome do titular, o número da agência, o número da conta e o saldo. Perfeito. Dessa forma eu consigo acessar qualquer atributo, né? Então se eu quiser aqui acessar nome titular, a gente vai ter só o nome do titular e assim por diante, né? Aqui eu dei um vardamp na conta, vieram todas as propriedades de classe. Perfeito. Bom, se eu estou setando, se eu estou definindo
o valor de cada propriedade dessa diretamente no método construtor, não tem mais, não tem por que esses atributos continuarem sendo públicos. Eles podem ser privados. Até mesmo porque eu não quero que ninguém altere nenhum valor desses no decorrer da execução lá da aplicação. Não quero que nenhum elemento externo altere o valor dessas propriedades. Porque são dados delicados e eles vão ser criados no momento que eu crio aqui uma instância da nossa conta bancária. Eu já estou definindo os valores. Então, eu estou setando aqui. E para obter esses valores ou alterar esses valores, eu vou criar métodos. Eu já criei o método obter saldo justamente porque eu não quero acessar, não quero que acessem o meu saldo diretamente. O meu saldo ele vai ser privado. Então, eu já tenho o método obter saldo, que vai retornar esse cara aqui, tá? Eu já vou mostrar em seguida a implementação, mas ele vai ser privado. Ninguém vai acessar o saldo dessa forma aqui, ó, na linha 34, observem. Saldo. Hoje a gente consegue, tá? A gente consegue alterar ele, inclusive, mas não, isso vai acabar. A gente vai tornar os atributos da nossa classe todos privados. Perfeito. Dessa forma, então, eu não consigo acessar externamente. Se eu tentar acessar aqui banco, não consigo. Mas eu consigo imprimir a minha conta com todos os dados, certo? Porque eu estou definindo eles aqui, tá? E eu consigo imprimir essa conta. Só não consigo acessar os atributos específicos, mas eu consigo imprimir o conteúdo dela. E o legal aqui é que ele já acrescentou, então, ó, que ele é um atributo, são atributos, propriedades privadas, certo? Ele já confere o bloqueio, ele já confere a restrição a cada propriedade dessas aqui. Perfeito, está funcionando muito bem. Ok. Bom, agora que meu saldo é privado, eu não consigo mais, então, pegar o valor do saldo. Poxa, como é que a gente resolve isso? Lembrem que a gente criou um método público chamado obter saldo. Esse obter saldo, ao invés de retornar esse nosso teste, que era uma string, ele vai retornar quem? Vai retornar esse saldo aqui, o saldo, a propriedade saldo. Como é que eu retorno, como é que eu acesso essa propriedade dentro da própria classe? Através do this. Então, quer dizer que se eu retornar this saldo, eu tenho o valor dessa propriedade. This saldo me retorna o valor do saldo da minha classe. Então, se a gente executar então aqui o conta e invocar o método obter saldo, a gente vai ter o valor do saldo, o float 300. Que a gente pode dar um echo, por exemplo, no saldo da conta, e a gente pode inclusive concatenar aqui, ó, com uma mensagem. Seu saldo atual é. E executar. Seu saldo atual é 300. A gente pode colocar aqui. Tá? Seu saldo atual é 300 reais. Né? Claro, falta formatar ali e tudo mais, isso é detalhe. Mas o importante é vocês entenderem o funcionamento. Né? A gente bloqueou, a gente restringiu o acesso do saldo a elementos externos, então agora ele está seguro. A única forma de eu modificar ele agora é criando um método para modificar ele. Falando nisso, qual é o método que modifica o saldo? O método de depósito e o método de saque. Na verdade, são dois métodos que modificam o saldo. O método de depósito e o método de saque, que é o que a gente vai implementar agora na sequência. Então, a gente já tem aqui um método para obter o saldo. Só que a gente precisa fazer a manutenção desse saldo. Esse saldo precisa ser alterado, mas não por qualquer um, somente pelos métodos de depósito e saque, que são os únicos responsáveis por fazer a manutenção desse valor. Então, a gente vai criar um método chamado sacar. Tá? Vamos fazer o método depositar primeiro. Então, public function depositar. Perfeito. Bom, o que o método vai depositar deve fazer? Ele deve somar valores ao meu saldo. Então, de cara fica óbvio que ele precisa receber, né, um valor. E esse valor vai ser somado a this saldo, que é o saldo, propriedade saldo da minha conta bancária. Então, ele vai pegar o saldo atual da minha conta bancária, de saldo, mais igual valor.
ou seja, é o saldo da minha conta, né? Mais igual, ou seja, é ele, mais ele mesmo, igual a ele mesmo, mais o valor que eu estou passando como parâmetro no metro, tá? Estou passando aqui como parâmetro na assinatura do metro. Então, o método depositário recebe um valor e soma esse valor ao saldo. Vamos testar esse método agora? Vamos testar esse método. Então, o que a gente vai fazer para testar? A gente já tem aqui, então, a criação de uma instância de conta bancária, o objeto conta. Eu vou inicializar aqui a conta zerada, tá? Então, a gente vai dar um eco, tá? Já tem aqui um eco obter saldo, que deve vir retornar 0, certo? Eu vou criar aqui um separador, tá? A gente vai colocar aqui, ó. A gente vai fazer... Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai exibir o saldo. Eu vou imprimir uma linha em branco e vou fazer um depósito. Então, para fazer um depósito é conta, não, seta, que é o hífen maior que, depositar. E o valor que eu quero depositar? Eu quero depositar, então, R$300. Eu vou dar... Na verdade, não precisa. Na verdade, é só obter o saldo de novo. Aqui. Aí, aqui tem que me retornar 300. Certo. Então, só para fixar o entendimento. Eu vou exibir o saldo da conta, que deve ser 0. Vou fazer um depósito de R$300. Tá? Vou pular uma linha aqui no terminal e vou exibir o saldo atual, né, depois do depósito, que deve ser R$300. Vejam como é fácil o entendimento do código. Então, conta depositar, R$300. Né? Então, é isso que é a grande sacada desse paradigma, né, da orientação a objetos. A gente tem um objeto conta e a gente invoca os métodos dela. Acessa os atributos, invoca os métodos, fica tudo muito, muito claro, muito visível. Tá? Então, se a gente executar esse código aqui no nosso terminal, deve funcionar perfeitamente. Então, aqui a gente vai escrever php all, a gente está no terminal, ele vai dar a quebra de linha, aí, perfeito. Bonitinho, vamos deixar aqui para ficar bonitinho. Prontinho. Seu saldo é 0, seu saldo é 300. Então aqui ele realizou um depósito e o saldo R$300. Certo. E agora a gente precisa implementar o saque. Tá? Então a gente tem um depósito e a gente vai ter o saque. O saque, muito similar ao depósito. Então public function, vou só corrigir aqui, function sacar, certo? Vai receber também um valor. Ok. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer this saldo, ou seja, o saldo atual da minha conta, né, da propriedade saldo, estou acessando ela, menos igual ao valor que eu estou passando como parâmetro. Ou seja, é o valor do saldo, é igual a ele mesmo, menos o valor que a gente está passando aqui no parâmetro, na assinatura, como parâmetro na assinatura do método, certo? Então, só para ficar um pouquinho mais claro aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vou botar aqui, depositando. A gente pode fazer o seguinte para facilitar o entendimento. Aqui, ó. A gente pode retornar uma mensagem. Depósito de. Depósito de. E aqui a gente vai botar o valor. Valor. Tá? Realizado. O que eu estou fazendo aqui? Bom, quando a gente chama o método depositar, ele vai realizar o depósito, né? Vai realizar essa soma aqui, essa subtração do valor, e vai me retornar uma mensagem, depósito de determinado valor realizado. A mesma coisa com o saque. Só que a gente vai trocar a palavrinha, a gente vai colocar saque de valor tal realizado. Então, aqui a gente vai ter essa... Só para ficar um pouco mais visível, né? Então, a gente vai fazer um depósito, vai exibir o saldo, tá? Depois a gente vai fazer um saque,
Como é que a gente vai fazer um saque? Conta, seta, sacar e o valor. Eu vou sacar R$150, certo? E depois a gente vai exibir o saldo novamente. Dessa vez deve mostrar para mim R$150. Então vamos conferir. Obtenho o saldo zerado, faço um depósito, exibo a mensagem, né? Obtenho o saldo, R$300. Na sequência eu saco R$150, tá? Exibo a mensagem, quebro a linha e obtenho o saldo atual, que deve ser R$150. Então é 0, 300, 150. A gente vai executar agora para testar. Então tá, seu saldo atual é 0, seu saldo atual é 300. Não exibiu a mensagem, né? Claro, faltou a gente colocar o eco aqui, ó. Ah. Por quê? Porque aqui não é eco, aqui é um return, né? Ele está retornando uma string e eu preciso dar um eco aqui. Assim, só uma observação antes de continuar. Essa prática de escrever a classe, as implementações da classe, e logo abaixo fazer a criação do objeto e fazer esses testes, isso não é indicado, tá? A gente está fazendo aqui para fins de estudo, para facilitar o entendimento. Por isso que está tudo no mesmo arquivo. Mas no caso de um projeto, de uma aplicação, uma implementação real, a gente vai separar uma classe, um arquivo por classe, tá? Então o arquivo chamado conta bancária, ele vai conter somente a classe conta bancária e a sua implementação. Essas implementações de instanciar uma classe, criar objeto, né? Passar valores e acessar atributos, propriedades, invocar métodos, isso tudo é feito em outro lugar, tá? Então aqui é só para fins de estudo. Então se a gente voltar aqui no editor agora e executar, perfeito. Só faltou aqui um PHP all, perfeito. Agora sim, seu saldo é 0, depósito de 300 realizado. Seu saldo é 300. Saque de 150 realizado, seu saldo atual é R$150. Então quer dizer, funcionou perfeitamente. Dessa forma, a gente conseguiu acessar o método de depósito e de saque para fazer a manutenção do valor do nosso saldo. Né? São coisas que a gente faz numa conta bancária na vida real, né? A gente obtém um saldo, a gente faz depósito, faz um saque, tá? E além disso tudo, a gente conseguiu utilizar o método construtor para inicializar esse objeto. Quando a gente cria o objeto aqui na linha 38, um new conta bancária, a gente já define o banco, o nome do titular, o nome da agência. Dessa forma, a gente tem a criação de objetos dinamicamente. A gente pode criar, aqui a gente está criando uma conta bancária, mas eu posso chamar ela de conta 1, por exemplo. E eu posso criar abaixo uma conta 2 com outros dados. Né? Então eu posso, por exemplo, criar aqui caixa econômica, posso chamar de Joana Silva, posso trocar o número da agência, posso trocar o número da conta, posso inicializar com outro saldo, certo? A gente vai comentar esse aqui, não está mais utilizando. Então aqui eu tenho duas contas, ó. Posso dar um var dump nela, na conta 1, por exemplo. Posso fazer isso com a conta 2. E se eu executar, a gente vai ter dois objetos. A gente vai ter um objeto conta bancária com aqueles dados, tá? Com aquele saldo, o método que eu invocar através da conta 1, que é essa conta aqui, vai acessar o método dela, e esse aqui o método dela, acessar os atributos dela. Então são contas distintas, tá? A gente pode criar N objetos dessa classe, só que eles sempre vão utilizar a implementação dessa classe. E essa é a grande vantagem também uma das grandes vantagens da gente usar esse conceito, né? De utilizar a classe como representação do objeto, e a gente cria N objetos dinamicamente, passando conteúdo aqui na construção, definindo o conteúdo para utilizar posteriormente. Então isso é muito bacana, certo? Bom, eu gostaria de propor então um exercício final, um exercício de fixação, tá? Que é bem básico, mas acho que é o suficiente com certeza é o suficiente para que a gente consiga firmar, fixar os conhecimentos adquiridos até o momento, tá? Então eu proponho que vocês criem uma classe chamada venda, tá?
com os atributos data, produto, quantidade e valor total. Esses atributos eles devem ser privados, tá? Porque eu não quero que ninguém altere o produto da venda, a quantidade, nem o valor dela. Eu quero que vocês criem atributos privados. Tá? Eu quero que vocês também, no momento que forem instanciar essa classe venda, criar um objeto venda, setem, definem os valores de cada atributo, de cada propriedade no método construtor. Tá? Então vocês vão criar a classe venda com os atributos privados e vão criar um método construtor, e ali vocês vão inserir de fato o valor, o conteúdo de cada propriedade dessa classe. Tá? E para finalizar, eu proponho que vocês criem um método responsável por exibir os dados da venda. Pode colocar o nome que vocês quiserem lá, obter dados venda, obter dados, obter venda, tá? O nome que achar conveniente. O importante é que, através desse método, vocês consigam imprimir os dados da venda, porque como os atributos são privados, vocês não vão conseguir acessar diretamente. Vocês vão precisar criar um método público que acessa os atributos de dentro da classe, retorna eles para uma exibição formatada, né, do conteúdo dessa venda. Então aqui vocês conseguem implementar então a classe, né, o conceito de classe que a gente viu, o conceito de atributos e modificadores de acesso e o conceito de métodos, método construtor inclusive. Então acho que é um exercício bem bacana aí para a gente fixar, né, o conteúdo abordado até agora. Bom, pessoal, então gostaria de deixar um bônus aqui, falar um pouquinho sobre tipos, tá? A gente vai voltar lá no nosso editor e vai falar um pouquinho sobre tipos, tá? Então, assim, tipos, o PHP ele não nos obriga a utilizar tipagem estrita, né? Então a gente pode declarar aqui variáveis, como a gente está fazendo, sem a tipagem definida. Então a gente não sabe se é um inteiro, se é um booleano, se é uma string, tá? Se é um float, um decimal. A gente não tem essa definição por obrigação, mas de acordo com as últimas versões, do PHP 7, 7.4 e a futura versão 8, o pessoal vem cada vez mais utilizando a tipagem, a declaração de tipagem. Então existe uma coisa que a gente faz aqui, sempre quando a gente vai criar um arquivo PHP, trabalhar em um arquivo PHP, declarar para o interpretador que ele utilize a verificação, a checagem de tipo estrita. Então a gente usa o declare strict types igual a 1. Ou seja, quando o interpretador for rodar esse código, ele vai fazer a checagem de tipos. Se a gente tiver alguma inconsistência de tipos no nosso código, ele vai acusar erro, né? Ou vai avisar a gente que a gente tem um problema aí de tipo, tá? Conflito de tipos, né? Então, aproveitando que a gente está aqui agora com a checagem de tipos estrita, a gente vai começar a definir os tipos de dados aqui na nossa implementação de classe, tá? Começando então pelos atributos da classe, propriedades. Hoje a gente utiliza annotations aqui para declarar os tipos o tipo de dados de cada atributo. Então a gente utiliza comentário @var e o nome do tipo. No caso, banco é uma string, tá? E a gente vai utilizar isso para todas as outras propriedades da classe, para o nome do titular, número da agência, número da conta e o saldo. O saldo eu vou declarar como float, que é um decimal, tá? Serve bem aqui para esse exemplo. Número da conta e número da agência eu vou deixar como string, porque muitas vezes tem tracinho, dígito verificador, esse tipo de coisa. Então aqui para fins de exemplo funciona muito bem string. Então aqui eu já tenho a declaração do tipo de cada propriedade da minha classe, tá? Agora no PHP 7.4 a gente já consegue declarar o tipo diretamente aqui após a declaração de visibilidade. Então a gente vai declarar private int banco, ou no caso aqui, né, private string banco. Isso vai funcionar no PHP 7.4. Como eu estou rodando o PHP 7.3 aqui nessa aula, a gente ainda declara dessa forma aqui, certo? Aqui no método construtor, da mesma forma, a gente já sabe o tipo dessas variáveis aqui, né? O tipo desses dados, porque a gente declarou aqui, a gente definiu isso aqui.
Então a gente já pode definir aqui, banco é string, nome do titular, número da agência e número da conta também, e o saldo é um float. Então, seguindo os padrões de estilo de codificação, a gente vai descer, tá, para facilitar a leitura. Tá? A gente já tem as PSRs, para quem não conhece pode dar uma olhadinha, deve dar uma olhadinha, muito interessante, tá? Tem uma PSR, a PSR que fala, as PSRs, mais de uma, que falam sobre estilo de codificação. Então quando a gente passa aqui 180, na verdade 80 caracteres, a gente costuma quebrar o código para facilitar a leitura, tá? Então aqui a gente está declarando uma abaixo da outra para seguir então a PSR, se eu não me engano agora a atual PSR 12, que engloba todas as recomendações de estilo de código, estilo de codificação. Então aqui a gente tem também a declaração de tipo para cada uma delas. Ok, no PHP a gente também consegue retornar, declarar o tipo do retorno para cada método. Então esse método aqui, obter saldo, ele me retorna uma string. Esse aqui também, esse aqui também. Então a gente pode declarar aqui que ele retorna string. Os três métodos retornam string. Legal. Aqui na assinatura do método a gente recebe um valor. A gente sabe que o valor é float, né? Então a gente vai declarar aqui float. Perfeito. Nesse caso, se eu passar aqui uma string, se eu passar uma string, por exemplo, a gente vai comentar aqui agora. Se eu passar uma string na construção desse objeto, tá? Na construção dessa classe aqui, o PHP vai mostrar erro. Pronto, um erro de tipo, ó, tá? O quinto argumento passado no construtor, ele deve ser um float, mas foi passado uma string, certo? Então a gente consegue ter essa verificação de tipos aí, tá? Nativamente o PHP. Se eu passar aqui um float, de fato ele deve funcionar, perfeito. Tá? Então eu queria fazer essas observações sobre tipo, são bastante importantes, tá? Pessoal, a comunidade está usando bastante bom, tem diversos benefícios, né? Isso tira um pouco da carga de quando esse código é interpretado, ele já tem a declaração do tipo, fica mais fácil, não precisa fazer essa verificação. Então, também implica um pouco na questão de performance, tá? Mas também, principalmente, ele garante uma integridade maior no nosso código, né? Então, ele garante que a gente está passando ali o tipo correto de dado, para a gente não ter surpresas de conversão, esse tipo de coisa, como a gente tem bastante em linguagens fracamente tipadas, né, como JavaScript e o próprio PHP. Então eu queria dar essa dica bônus aí sobre tipos, então vamos cuidar bastante dos tipos, né? Sempre que a gente iniciar um novo arquivo em PHP, declare strict types igual a 1 e trabalhar bastante aqui com os tipos. Vamos definir tipo para tudo que a gente tem, tudo que a gente pode, né, nas nossas classes, tá certo? Era isso. Pessoal, a gente terminou aqui então a primeira parte do curso de Orientação a Objetos, Exceções e Bancos de Dados, né? Aula 1, trabalhando com orientação a objetos em PHP. Espero que tenham gostado e até a próxima.